Olá, queridos ouvintes, com muita alegria está entrando em sintonia com você o programa SOS Boa Semente. Eu com vocês, João Diniz, via YouTube, WhatsApp, Facebook, dando hoje continuidade à nossa série. Para refrescar a sua memória, nós estamos falando sobre a carta aos bispos da igreja, sobre o atendimento pastoral das pessoas homossexuais. Isso mesmo, um tema muito polêmico, no qual nós já falamos algumas questões sobre a moral e salvação. Nós já falamos também, desse mesmo tema, sobre a culpabilidade. E hoje nós vamos falar sobre a exegese bíblica, sobre o assunto conforme a igreja. Porque muitas vezes a Bíblia é deixada de lado num debate, numa discussão. No entanto, as Sagradas Escrituras têm a sua credibilidade para a igreja, para todos nós que somos cristãos. Então não pode ser deixada de lado jamais, porque ela condena esse tipo de ação. Não condena homossexuais, mas a relação sexual, a palavra condena, como nós já vimos também na questão da culpabilidade anteriormente. Mas hoje nós vamos falar somente sobre a exegese bíblica, conforme o assunto, conforme justamente a igreja vê, como a igreja interpreta os textos para se chegar à conclusão de que não é aceitável essa ação, esse comportamento homossexual. O ato em si, na verdade, sexual do homossexual. Vamos então iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem poderosa e Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Assim espero. Assim seja. Vamos lá então, portanto, falar sobre a exegese bíblica conforme a igreja. As Sagradas Escrituras devem ser consultadas, pois tem muito a dizer acerca deste problema. Conforme veremos adiante, ela não aprova e, sem dúvida, oferece prescrições morais essenciais, ou seja, na Bíblia nada está ultrapassado, nem tampouco condicionado à cultura histórica da época. E mesmo na sociedade moderna, pode e deve ser aplicada com certeza. Então muitas pessoas vão dizer que as Sagradas Escrituras, para falar desse assunto atual do homossexualismo, estão ultrapassadas. E na verdade a igreja diz que não. Apesar dela estar inserida no contexto cultural da época, não quer dizer que nós não possamos interpretá-la e fazer dela uma realidade atual. Então, não está ultrapassada. E mais na frente nós vamos ver algumas situações. A Bíblia, para a igreja, tem a sua credibilidade, independentemente do tempo, da época em que foram escritas. Como bem sabemos, o Antigo Testamento não está separado do Novo. Ambos se completam, dando afirmação às verdades reveladas. Com relação à credibilidade dos escritos, podemos dizer que os dois são um só, revelando as mesmas verdades, em tempos e épocas distintas, de forma atual, conforme os seus respectivos momentos próprios e cultural. Então, a igreja vê o Antigo Testamento como o Novo Testamento interligado. Não faz essa separação, mas interliga um ao outro. Um está em complemento do outro. Sempre quando é avaliado um texto, analisado um texto do Antigo Testamento, ele deve também ser comparado com um texto atual, um texto do Novo Testamento. Então, nunca está excluído, separados. Por isso que o Antigo Testamento com o Novo tem aí uma ligação muito profunda, no qual faz com que o Antigo não seja separado, deixado à parte, e nem tampouco o Novo. Então, independentemente dos respectivos momentos ou cultura, eles estão interligados para a igreja. É assim que a igreja analisa
A gente vê que muitas denominações, muitas vezes, chega até a separar, fazer uma distinção. Mas para nós, católicos, sobretudo, não fazemos essa distinção. Estão interligados. Muitas vezes você vai entender algo do Novo Testamento somente quando você recorre ao Novo Testamento, com o complemento do que foi dito pelos escritores do Novo Testamento. E muitas vezes você vai entender algo do Novo Testamento se você recorrer ao Antigo Testamento. Então, é um em complemento do outro, não excluídos. Espero que fique bem entendido para você aí. Então, nós não podemos analisar um texto do Antigo Testamento falando sobre homossexualismo sem tampouco buscar também um complemento. Lógico, não é um pano de fundo para tapar o buraco, como muitos fazem, mas buscar uma frase que possa também ser um subsídio verídico, não pegar uma frase para usar fora do contexto para se defender, não, mas usar algo que tenha a sua verdade, que tenha o seu complemento real, sem segundas intenções, para explicar alguma frase que vai poder ajudar nesse assunto. Não, jamais se aproveitar do texto, querer tirar proveito do texto, querer fazer que o texto adeque à sua vontade. Muitas pessoas fazem isso, a sua forma de interpretar. Não, nós temos que interpretar o texto como ele está requerendo, conforme a época, conforme a atualidade, conforme os valores que ele tem a nos passar. Então a igreja faz uma exegese bíblica sobre o assunto, baseado mais ou menos dessa forma que eu estou falando, interligado, Antigo e Novo Testamento, sem segundas intenções, mas analisando de fato o real sentido de cada texto, aprofundando. Então não é sempre uma justificativa para dizer, quando nós falamos que a Bíblia ela condena a relação sexual do homossexual, esse envolvimento de homem com homem, de mulher com mulher, nós não estamos pegando textos no contexto, fora do contexto para poder explicar, não, estamos fazendo uma exegese profunda, uma análise profunda, sem maldade nenhuma, mas com amor para poder explicar a você, para poder explicar para cada cristão, cada pessoa, como é que a própria palavra está dizendo. Espero que ficou entendido. Vamos para mais um ponto. A igreja, quando recorre aos textos das Escrituras, nunca analisa isoladamente, foi o que eu falei, mas se solidifica nos testemunhos bíblicos constantes das comunidades que vivenciaram e também viveu os fatos, sendo elas judaico e cristãs. Ainda hoje as mesmas se alimentam das Escrituras, pois são verídicas. Desta forma, a igreja sempre recorre à tradição para se correr de interpretação. Então, sempre houve, ao longo do tempo, a igreja sempre usou alguns textos, tanto a tradição judaica como a tradição cristã, já no Novo Testamento, a partir do Atos dos Apóstolos, também ali nos livros de Mateus, João, Lucas, Marcos, sempre usou alguns textos para falar conforme a tradição da igreja, o sentido daqueles textos. Então, nunca é isoladamente. E é assim que a igreja vai fazendo a sua análise. E nós vamos para o último ponto. A Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da igreja estão relacionados e unidos, que não podem subsistir independentes. E todos juntos, segundo o modo de cada um, contribuem eficazmente para a salvação das almas. A Dei Verbo número 10. É um documento da Dei Verbo número 10, vai falar que a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja estão todos relacionados. O que é a Sagrada Tradição? É tudo aquilo que foi transmitido ao longo dos tempos, não de forma escrita, mas oralmente, que não precisa estar escrito para que nós saibamos. Então, ao longo dos tempos, muitas coisas foram transmitidas viva voz, pois não havia ainda livro, não havia ainda escritos livros de Lucas, Mateus e tantos outros que foram escritos no Novo Testamento. Mas ao longo dos tempos, nós fomos tendo também essa tradição que nem tudo está escrito.
Nem tudo que Jesus fez está escrito, nem tudo. Lá João vai falar que Jesus fez tantos outros milagres, tantas outras maravilhas, mas que não foram escritas, mas que foram escritas aquelas para que todos aqueles que vendo crescem. Mas ele fez tantas outras coisas ainda. Então, muitas coisas que Jesus falou, que Jesus ensinou, não estão escritas. Muitas coisas que a comunidade viveu também não foram escritas. Então, a comunidade vai vivenciando na tradição. E aí nós temos também a Sagrada Escritura, pois a Sagrada Tradição, ela caminha conforme a Escritura. Ela nunca está contra a Sagrada Escritura, sempre sendo baseada nas Escrituras. Se não estiver baseado na Escritura, essa tradição não é verídica, não é a tradição da Igreja, porque a tradição da Igreja sempre segue os ritos da Sagrada Escritura, sempre segue os padrões da verdade da Sagrada Escritura, pois nós confiamos que ali está a voz de Deus. E o magistério é aquele que faz análise, o canon, análise da Bíblia, análise das tradições na Igreja. É aquele que faz toda a escolha. Hoje, por exemplo, nós temos a Bíblia, porque o magistério da Igreja, juntamente com seus inúmeros santos estudiosos da Igreja, entenderam que diante de uma heresia que estava surgindo, gnósticos, sobretudo, muitos gnósticos queriam reconhecer outros livros para compor os livros da Sagrada Escritura. Mas o magistério da Igreja chegou junto e falou: não, esses são os livros verídicos, analisando cada um e excluindo todos aqueles que não fossem. Hoje, tanto os católicos como os protestantes têm a Bíblia aí, nas mãos, do jeito que está, graças ao magistério da Igreja. E esse magistério ainda continua zelando pela tradição, zelando pela Sagrada Escritura. Então, ambos estão interligados, não são independentes, não estão separados. Então, quando nós falamos de análise bíblica, fazer exegese bíblica para falar desse tema, nós não seguimos apenas as Sagradas Escrituras, mas seguimos a tradição e seguimos o magistério da Igreja. Veja que são 3 colunas para podermos falar de um tema. Com zelo, falar com amor. Não falar simplesmente por falar, mas falar pelo amor de Jesus, pelo amor que Jesus derramou sobre a Igreja para ser levado, para que todos entendam que é necessário viver esse amor, independentemente das cruzes que tem que carregar, independentemente das dificuldades que se encontram no caminhar. É preciso prosseguir com fé e tomar posse das verdades. Queridos ouvintes, nós vamos ficar por aqui. Hoje, justamente falando da exegese bíblica sobre esse assunto. Você percebeu aí o zelo que a Igreja usa para falar, para buscar subsídios por meio da Sagrada Escritura, entrando também outras questões importantes, outras colunas que é a tradição e o Sagrado Magistério da Igreja. Nós ficamos por aqui e nós voltamos brevemente no próximo programa falando justamente da teologia da criação. Nós vamos falar um pouco sobre isso para entendermos ainda mais, entendermos sobretudo melhor esse assunto. Estivemos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Tchau.